gente, bem-vindo a mais um episódio de Terapias Podcast e hoje vai ser num formato um pouquinho diferente. Eu trouxe duas pessoas que tiveram vivência de China. E não só uma vivência de uma temporada um pouquinho maior, mas elas viveram por muito tempo, por algumas fases da vida delas. Então, como será viver do outro lado do mundo com uma língua tão diferente e dizem que bem ruinzinha, bem complicada de aprender? O que será que tem de para nos mostrar, para nos ensinar, para que a gente possa daqui a pouco olhar a China de um modo diferente, quem sabe? Enfim, a China sempre tem a questão de ser algo. Tá sempre na mídia, né? A China tá sempre em todas. O que temos para compartilhar então hoje sobre China? Vou chamar aqui a Pamela, que já chegou. Ela é uma cidadã do mundo, né? Não adianta. Ela é brasileira só de nascimento. Ela é uma cidadã do mundo. Oi, Pamela. Boa noite. Oi, boa noite. Tava mesmo falando, tu é uma cidadã do mundo, né? Ai, China, Alemanha, Brasil só de passeio. é, deixa eu só botar um filtro aqui que eu tô com a cara. Eu tô muito cansada hoje. É, ai meu Deus. Então, mais um motivo para agradecer de estar aqui, né? Compartilhando um pouquinho. A Duda vai entrar também? Sim, uhum. Aí eu fiz um teste já pra gente tentar entrar nas três em tela, né? Pra gente desvagar um pouquinho sobre como é que foi viver na China. Mas como é que foi? Começando assim, como é que foi tu? Hoje tu mora na Alemanha. Já sabemos, né? A gente fez um podcast anterior, umas semanas atrás. Mas como é que foi Pamela China? Olha, não foi muito decisão minha. Quando eu tinha 4 anos, meus pais se mudaram pra China e levaram a família toda. Uhum. E depois disso a gente foi ficando e a gente foi com a intenção de ficar 1 ano, 2 anos. E Uhum. foi passando. No fim, eu fiquei 14 anos na China. Tu foi com que idade pra China? Com 4. 4 anos. Nossa, bem Era dizer, tu se uma criou criança. lá, né? Sim. Pegou toda a educação, pelo menos, eu não sei como é que funciona lá a educação Ah, fundamental, se é mais ou menos como é isso, aqui. isso quando a Duda entrar, a gente pode conversar, porque a gente estudou junto nas mesmas escolas. Uhum. E foi assim uma aventura, né? A gente sempre achava isso normal. Ah, eu moro na China. Hoje em dia a gente olha assim, tá, não era tão normal assim naquela época, não. Mas a gente foi muito privilegiado de ter morado lá e de ter a oportunidade de. Oi, Oi, Duda. Boa Oi! oi, noite. boa noite. Já estamos aqui começando o papo da China, mas como a gente falou desde o princípio que vocês tinham uma vivência muito simultaneamente, vocês viveram lá, né? Sim. Como ela contou como é que ela foi para na China e como é que Duda foi para na China. Ah, a Duda tá mais tempo do que eu, tava mais É, tempo do que eu na China. eu fui com 20 dias. Ah, gente, vocês foram viajar com Imagina. 20 dias de idade. Foi. Mas como é que foi? Por quê? Qual foi o porquê de ir pra China? Ah, os trabalhos, eu acho que tanto eu quanto a Pamela é o mesmo motivo. O trabalho dos nossos pais no ramo, que na época estava bem forte, calçados, Eu e me o lembro. pessoal daqui de Novo Hamburgo e região indo para lá. É, Essa pergunta também teve uma levada de. Meu pai também foi calçadista há muitos anos, né? E eu me lembro dessa época que, nossa, e o pessoal ia pra lá e era uma baita oportunidade, né, de ir pra China. é, Mas eu. e a Duda, os pais da Duda já estavam lá, eu acho que antes deles ter a Duda. Sim, Então eles ela. moraram lá por 23 anos. E vieram pro Brasil por quê? Ah, mas por questão de família e mesmo lá a gente estava morando separado. Meu pai estava no Vietnã, a gente na China, e daí não tinha como a gente ir pro Vietnã com ele. Então a gente decidiu só voltar e também aqui a família estava
os pais dos meus pais estão ficando velhos, falecendo, então, tipo, foi uma decisão mais família, assim. E depois voltar, foi novamente as oportunidades. É, Tá, mas assim, agora, dentro da minha visão, que é limitada. Eu me lembro dessa época de muito brasileiro. Nossa, daqui foi muito, principalmente calçadista. Foi muita gente daqui. E eram oportunidades muito interessantes. E eu acostumava dizer que, porque eles pegaram de várias áreas, né? Não foi só calçadista, tinha várias áreas, que eles estavam meio que criando, aprendendo como é que fazia, né? E ensinando o povo. Porque agora, porque assim, hoje é uma China que há 20 anos atrás era outra China, né? sim, nossa. 20, 30 anos atrás, acho que não tinha nem comparação com o que é hoje. Como é que vocês viveram essa construção? Como é que foi? Já que vocês foram com a ideia dos pais, né? Que vocês devem ter uma vivência, né? Eu acho que tanto eu como a Duda, a gente tem muitas fotos da cidade onde é que a gente morou. E assim, a gente consegue ver o progresso, sabe? Coisa assim, muito mais rápido do que em qualquer outro país, sabe? A gente passava, às vezes, num terreno, tem um terreno aqui. Uns 2, 3 meses depois, tinha um prédio. Então É muito rápido. as coisas foram evoluindo muito rápido. E assim, olhando para trás, quando a gente estava lá, a gente achava normal, principalmente porque a gente era criança, né? Sim, viveram Muitas aquilo, né? aquilo era o nosso normal. E daí agora, eu acho que tanto eu como a Duda, depois que a gente se mudou, que a gente saiu de lá, a gente começou a pensar, sabe, quanto era bom e o quanto a gente foi privilegiado de morar num país tão legal, Sim, porque não é todo mundo que mora na China, né, que a gente Sim. conhece. é. Esses dias eu vendo um vídeo de um rapaz que ele vai por vários países, né? E ele dá para notar nitidamente que ele é fã da parte asiática, né? Oriental. Então ele comentando assim, se vocês querem tecnologia e coisa à frente do seu tempo, nada de Europa, vem para É, a Ásia, né? Que no, ele estava onde não me lembro, estava na Coreia do Sul, naquela ali. Mas ele tinha ido para China e tal. Então que a tecnologia, o futuro era para lá. Eu acho que em tudo, assim, hoje em dia, eles estão no mínimo uns 2, 3 anos na frente da gente. Quando eu, em tudo. quando eu saí da China, eu acho que até quando a Duda saiu em 2016, Eu, não foi, né? eu vim pro Brasil em 2017. 17. Naquela época a gente já pagava coisa com telefone, já Bom, tinha o WeChat, que era o aplicativo que a gente pedia carro, que a gente comprava ticket de ônibus, de trem. Assim, uma coisa muito à frente do seu tempo, sabe? E quando eu me mudei aqui para Europa, para Alemanha especificamente, que já é um pouco atrasada, né? Tudo, E a dinheiro. gente tem uma noção que não, né? Que a Alemanha dentro da porque Europa ainda o Brasil seria. é um pouco mais atrasado. Não, 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 não. mas Não vamos nessa entrar nesse, questão nesse assim, detalhe, né, Duda? de pagamento, de coisas, sabe, não é muitas coisas que você consegue fazer online, tem que fazer direto. Ou, Tem que por exemplo, presencial. muitos restaurantes só aceitam dinheiro em cash, não aceitam cartão. Então, foi meio que um baque, sabe? Meu Deus, tô saindo de um país de primeiro mundo e na cabeça, assim, tava, meu Deus, tô regredindo, sabe? Uhum. Então, isso foi muito difícil de se acostumar. E daí, quando tu fala também para as pessoas, nossa, mas a China é um país maravilhoso, elas falam, nossa, tu tá, Todo mundo tem tá essa louca. reação. Uhum. Tipo, mas Aham. como? Tipo, vocês não comiam cachorro. É, É que assim, tem a questão tradicional, né? Da China tradicional. Que É. tem. Eu me lembro de uma amiga que ela morou na China, nessa leva também, mas não, ela foi adulta já. E depois na Índia. E disse que ela falava que era real mesmo, né? Diz que ela até teve uma temporada, não sei se foi na Índia, se foi na China, que ela adotou uma cachorra de rua e disse que ela tinha que esconder a cachorra, né? Porque a cachorra não era pra ser pet. Ah, eu vou falar que, assim, é muito raro tu escutar isso lá. Tipo, eu acho que é muito, tipo, nossa, é muito fora da realidade de onde a gente morava. Não via, nunca vi isso. Lá, não, Nunca assim, ouvi, tipo, a gente escutava, mas era assim, quando, algo distante, eu quando acho. eu
quando eu fui pra China com os meus pais, a gente tem foto do... A gente chamava de Fed Fed, que era o lugar que a gente comprava verdura e comprava carne. E daí, numa certa época do ano, tinha alguns cachorros lá. Mas Lá pra quê? Pra vender? para vender, em Guangzhou, isso, 2004, 2005. Mas depois disso foi evoluindo bastante. E daí a gente começou a entender que não é só, eles comiam cachorro porque, né, comiam cachorro. É tudo uma parte cultural e da história e das pessoas mais velhas, sabe? Isso, é a A, parte mais a tradicional China mesmo, né? é Da tradicional China, país, vamos dizer e, assim. É, e a muito China cultural. foi um país que passou por guerras, tinha já uma população grande, o pessoal passava fome. Daí que eles falam, eles comem tudo que se mexe. Eles tiveram que comer tudo que se mexe porque era o modo de sobrevivência. E querendo ou não, a gente, como a gente gosta de coraçãozinho de galinha, como a gente gosta de partes exóticas, buchada, eles também comem coisas que para nós são exóticas, mas para eles são normais. E até para eles, para a geração mais nova, comer cachorro ou já é meio, né, não é uma coisa mais normal. Mas a gente sempre tende a falar essas coisas porque, né, causa uma comoção nas pessoas. Meu Deus, eles comem cachorro, isso e aquilo. E até tem um. Eu tava olhando um vídeo esses tempos de uma feirinha no Japão, e daí tinha aquelas tarântula e tinha escorpião, essas É uma coisa coisas. diferente, né? E daí o guia tava falando, vocês não precisam comprar, vocês não precisam comer isso. A gente não come isso. A gente É bota lá só porque o turista. turista. É só os turistas que comem. Isso é muito engraçado, porque eles, tipo, já que a história que eles comem, então vamos vender para ganhar dinheiro. Vamos lucrar. Exatamente. Então, claro, deve ter os antepassados, né? Se tu vai Sim. ver, aquilo ali pra eles é normal. Claro, e foi criado assim. Então, às vezes a gente E, pode comer coisas que pra nós é normal e pra eles vão olhar que tipo, tá, mas e aí que estão comendo isso, né? É questão só é, de. e eu acho que também é uma coisa, pode ser uma coisa regional. A gente sempre escutava que eles comiam cachorro durante o inverno, então, quem sabe, era uma coisa muito cultural, sabe? Durante o inverno não Eu tinha o escutei que comer. falar que era porque é uma carne que te esquenta, assim, é uma carne, tipo, boa Não, para mas é que comer no esquenta inverno. colinho, né? É, Esquenta no colinho, não era. Mas, Eles mas, não é, mas, entenderam. mas Aham. daí voltamos àquele assunto. Pra gente que cresceu achando que um cachorro é um bichinho de estimação, é, não cresce achando que nem qualquer outro cachorro. Tem gente que acha, meu Deus, é horrível comer coelho. Tem outras pessoas que falam normal, super Sim, gostoso. cavalo. sim. Cavalo, coelho. Por que Não, que a própria para vaca na um Índia, né? animal, Eles devem para achar um o horror quando animal é a um gente come isso, certo. né? É vaca, a gente come vaca, pobre É, das vacas. É, exatamente. Uhum. e então a gente se deixa levar muito fácil, sabe? Meu Deus, é uma coisa, sabe, de outro mundo. Eles são bárbaros porque eles comem cachorro. Mas quando tu para pra pensar, quando tu para pra entender o porquê e, né, como as pessoas foram criadas naquele lugar, vira mais normal, sabe? Mas é que também assim, né, gurias? Com o avanço da internet, tu hoje em dia falar isso da China, ai, pelo amor de Deus, né? Tu não vai nem trazer informação, porque é tanta coisa de. Eu até penso que a gente já falando da própria evolução do país, como eles fazem coisas que às vezes nem o país faz. Que já são, eles foram do aprendiz para o que faz tudo. E o É, que vocês acham que. Tu falou que do prédio, né? O 2 meses tinha um prédio. O que vocês acham que se deve a essa velocidade de construção, de fazer acontecer? Eu não sei. Eu acho que é a questão de tipo financeira também, isso é muito. Mas aqui no Brasil não falta dinheiro, né? não, Dinheiro, eu, né? Não falta, mas eu sei, eu sei só o que que eu vivi lá e o que eu estudei na faculdade, né, quando a gente estava aprendendo sobre o comércio na China e tudo. E, e o governo
governo chinês ele implementou um plano que eu não sei se era 25 ou 50 anos, era um plano de crescimento econômico. Então, eles tiveram etapas. Primeiro, a gente vai, né, dominar o mundo, vamos vender, vamos criar, fortalecer a nossa indústria, e depois a gente vai se aperfeiçoar. Hoje em dia, eu acho que a gente já está vendo o aperfeiçoamento da China, porque eles já não produzem só coisa, né, Baratex 1,99. Hoje em dia, a China produz tudo. Então, foi tudo um planejamento e o governo, né, botando O governo dinheiro onde é que deve. influencia muito. Isso, o governo Ele quer influencia fazer E ao acontecer, né? mesmo tempo que tem muitas coisas ruins, né? Tem coisas que são boas, que são boas e que funciona. Porque a gente, funcionam. né, tem o maior exemplo, funciona. E a gente lá, assim, o desenvolvimento econômico da cidade onde é que a gente morava, que saiu disso aqui para uma mega cidade em poucos anos, sabe? Isso é tudo. Os pauzinhos ali foram mexidos nos lugares certos, as Eles tinham um pessoas foram. propósito. E daí, que nem, por exemplo, na cidade lá onde é que a gente morava, muita gente de fora, de outras províncias, vinham trabalhar nessa cidade, porque tinha oportunidade de emprego. Então, era tudo pensado, sabe? Não era, vamos deixar acontecer. Eles trabalhavam para que isso acontecesse. E hoje em dia a gente vê a China, né, tá dominando o mundo, e eu acho que ainda vai dominar muito mais com o estado político que a gente tem no mundo hoje. A China é uma das mais estáveis, vamos dizer assim, que tá se mostrando resiliente, né, no cenário político e não tá baixando a bola. Então eu acho que isso vai criar muito respeito pela China dos outros países, que nem a Europa, porque vão se considerar um país seguro para fazer negócio. Então todo esse Sim. crescimento que a gente viu na China, quem sabe era só o começo. Não, sabe que tu tava falando agora de que eles não fazem só mais coisas baratinhas, né? Que eram lá no início, era isso. China, tu pensava na China, tu pensava nisso. Eu tava vendo esses tempos uma reportagem sobre mercado de luxo. E grande parte é produzido na China. E que Sim. tu vai ver cópia. Depende da cópia, é igual, realmente. Só não tem a marca, que é a marca que dá aquele boom no valor. Eu, Porque tem cópias que são umas coisas bem, né? Aquele jeito, mas tem cópias que são literalmente a cópia. Só que com eu preço bem mais estudei em conta. eu estudei comércio exterior e eu tinha um professor que ele trabalhou muitos anos na China. E ele falava, a mesma fábrica que produz a original produz a cópia. E é assim que o mercado funciona. Então, por exemplo, há pouco tempo tinha uma polêmica de uns pincel de maquiagem, que o pincel estava dissolvendo, e daí o pessoal falando, era porque é feito na China. Os melhores pincéis de maquiagem hoje em dia são feitos na China. Então, é o quanto de dinheiro tu coloca para investir nos seus produtos, quanto tu, né, pede para a empresa produzir ou do jeito que tu quer. Então, é tudo ali. Eles têm um catálogo e tu escolhe. Sim. Então, tá tudo available, tá tudo Disponível. disponível para o cliente. E é o cliente que faz Sim. o negócio, Ele que sabe? decide a qualidade que ele quer fazer. O Exatamente. problema é o cliente, não a fábrica. Tu sabe que eu mesma E, amiga morava na China também e ela dizia pra mim assim, Melissa, qualquer marca, qualquer uma consegue fazer exatamente a mesma coisa, igual. sim, Diz ela, naquela época, que também já faz, ela deve fazer parte tudo nessa leva aí, né? Só que ela foi e voltou já faz tempo. Ela dizia que a única coisa que eles não conseguiam imitar era o Louis Vuitton. Que essa mas assim não dava, eles não conseguiam hoje em dia já chegar. deve. Naquela época, hoje já não sei, né? Eu não sei Mas que era uma também. coisa por causa Deve ser do fabricado lá. material. Agora, Hã? Hoje em dia deve ser agora fabricado lá. aham, a, faz pouco tempo que tava dando essa coisa do Trump, que botou tarifa e coisa. E daí tinha uma empresa de bolsas na China que tava mostrando as Birkin que eles produzem. Eu vi alguma coisa Que assim, né? custa
Daí o cara falando, custa mil dólares pra gente produzir, eles vendem por 20. Claro, não dá pra saber se tudo é verdade, né? Mas as Sim, que ele mostrou ali pra mim, que sou leiga, que não conheço, sim. era verdadeira, podia ser verdadeira. Só que agora eu tenho uma pergunta agora que daqui a pouco vocês vão ter, talvez não vivenciaram, mas tem uma visão sobre. Dessa questão de. Porque assim, a gente vê coisas que chegam da China aqui muito barata. Como é que eles produziram isso e ainda veio de navio até aqui? E a pessoa vai vender ainda como se sendo barato. Aqui em Sapiranga tem uma loja de que é tudo no máximo R$ 8. Eles vendem de um tudo. E muita coisa, obviamente, que é daí, né? Dessa área. Como é que eles conseguem fazer um preço tão barato? A questão do trabalho mais escravizado, isso ainda existe muito? Duda, quer Ah, eu responder? acho que mão de obra barata, eu acho que existe, assim, eu sou leiga, eu morei lá, mas eu sou leiga no assunto, eu não sei dizer se existe trabalho escravo, mas eu acho que mão de obra barata, sim, e produto em grande escala influencia muito. Eles não vão fazer 100 mil itens, eles vão fazer 1 milhão. E, e daí por isso que barateia também. Meu pai, falei que a calçadista foi calçadista, né? Muito tempo. E ele uma vez parou na frente de uma loja muito conhecida, não vou falar o nome, né? Mas ali muito conhecida. E ele falando que essa empresa, eles importam tudo da China, só que em peças. E eles ficam Pedaço. aqui e montam. E colocam o preço deles. Quer dizer, eles não produziram nada. Era tudo China. Isso que é É isso que China. Como é que acontece. o olho frenado, né? Isso que é China, isso que é China, isso que é China. É isso que acontece com quase todas as coisas que tem hoje em dia. Nome Made in França, Made in isso, Made aquilo. Se não é um produto realmente artesanal, pode ter garantia que pelo menos uma coisa é Made in China. É só colocar a Por etiqueta. exemplo, por exemplo, o telefone. Olha quantas peças tem um É. telefone. Então, é que nem a Duda falou, coisas em grande escala, a, o, a vida das pessoas na China funciona de uma maneira diferente. O pessoal que trabalha em fábrica, hoje em dia eu já não sei mais, mas eu sei que 20 anos atrás, quando meu pai estava lá, o pessoal morava na fábrica, recebia a refeição da fábrica. Eles trabalhavam Sim. que nem bicho, era dia e noite. Mas eles tinham esse suporte, sabe? Eu botei um lugar para dormir e o salário era quase limpo no final do mês, porque eles não tinham onde, não precisavam Gastar. gastar com alimentação, não precisava gastar com aluguel. E geralmente essas pessoas mandavam esse dinheiro para a família, né, para as outras províncias. Uhum. Então, o jeito que eles funcionavam, isso nunca funcionaria no Brasil, né? Mas naquela época, e quem sabe as pessoas que iam para esses trabalhos viam uma oportunidade de, né, mandar dinheiro de volta, crescer, eram de vilarejos pobres. Hoje em dia já dá para ver que mudou bastante a vida das pessoas na China, então coisa de lazer, tem muito mais opções de lazer. As pessoas, né, gostam de umas coisas supérfluas que moda, essas coisas. E eu acho que isso tudo foi, sabe, aquele processo de crescimento. Então, Mas eu não sei como funciona hoje em dia as fábricas, mas eu acredito, né? Como tem muita influência internacional, já deve ter alguma regulamentação maior em caso dos funcionários. Mas, assim, é um país com bilhões de pessoas. Eles têm mão de obra para fazer as coisas funcionar. E tudo, por exemplo, vai fazer um sapato, tu consegue achar todos os manivela, coisa de solado, tudo consegue ser feito na China. Então, é tudo ali local, eles produzem o sapato e mandam embora. sim. Sai mais em conta, sabe? Eu acho que Ao a gente deve invés de ter, ficar mandando para um lado pro outro, pro lado pro outro. eu acho que a gente deve ter muita coisa que a gente só paga a marca, né?
Esses dias o pessoal fazendo uma referência. Eu não sei se a Shein, ela é chinesa, eu acho que sim, né? É. Uhum. E ela tem coisas que daí tu olha, esse aqui, o produto igual da Zara, só que era a mesma coisa com o preço Shein e o preço Sim. Zara, né? Mas Então, a gente chamava de beco, que era assim os lugares um pouco mais retirados da cidade ou dentro da cidade mesmo, que era tipo atrás de um shopping, tinha uma ruazinha, uma vielinha que vendia roupa, vendia de tudo. A Duda já foi para um monte de beco comigo também, maquiagem, tudo. E assim no preço dos locais mesmos. E às vezes tu tava lá num beco e tu achava uma lojinha, tu ia olhar Zara, Levi's, tudo roupa de marca. Coisa de fábrica que não Talvez, vendia ou que tinha algum tipo, defeito. um erro na etiqueta, um erro nisso, tipo, sim, eles Sim. têm que descartar Ou deles, às vendem por, vezes, tipo, muito barato. ou nem sim. coisa de descarte, sabe? Coisas boas mesmo, mas que eles não podiam vender ou que tinham feito a mais e eles botavam nesses becos para vender. Nossa, eu comprei jaqueta da Zara por um terço do preço que eu iria pagar na Zara, sabe? Uhum, Então é tudo feito lá. A uhum. Zara eu acho que é 100% feita lá, se eu não me engano. É, tem muita. H&M também. É, a fast fashion, principalmente. E eles se especializaram nisso, sabe? Então, hoje em dia, qualquer outro país, para competir com a China, vai ter que investir muito para conseguir chegar no patamar, sabe? De produzir tão barato e produzir da qualidade que eles estão produzindo. E sai muito mais barato para as empresas só comprar da China. Sim. E ganho bem ainda por cima. E ganham. Mas o que eu acho bem interessante é que assim, a gente está falando de 30 anos para trás. Era uma China, agora é outra. E querendo ou não, 30 anos, muita coisa aconteceu lá. Foi muito rápido tudo que aconteceu. E o povo conseguiu. Essa coisa de pessoas pobres, médias, tem tudo que é lugar. Lá também tem, claro que lá a população é muito grande. Mas eles conseguiram, o governo, à frente do que eles fizeram para evoluir, eles conseguiram manter coeso, porque podia ter quebrado, né? Podia ter, porque querendo ou não, o país também é feito de pessoas. E as pessoas estavam vendo aquilo ali, um turbilhão, sabe, de coisa acontecendo. É que Mas, nem agora a gente vê na internet, né? mas, Essas inteligência artificial, é tudo muito rápido. mas eu acho que por mais que foi rápido, agora olhando para trás, quando tu tá lá no meio, tu não vê essa rapidez, sabe? É tudo. Como foi tudo calculado ali, foi pensado, foi bem executado. Eu acho que também muitas dessas cidades, tipo, a população cresceu junto, sabe? Com esse boom industrial. Então não foi que, sabe, a cidade, todo mundo virou pobre e só a cidade, os ricos ficaram mais ricos. Não, foi meio que igualando ali um pouco mais. E muitas, claro, a gente via pobreza, tinha vários lugares que tinham pessoas pobres, mendigos, essas coisas, mas muito menos do que a gente vê no Brasil, que a gente vê aqui na Europa. É muito diferente, sabe? Mas eu Igual tu falou. ainda assim, é que eu acho que comparando com a população não se torna tanto, mas ainda assim eu acho que existia bastante essa desigualdade É. financeira. A gente via, dava para ver, fica bem separado a cidade onde tem os prédios e os Uhum. condomínios, e daí um pouco mais afastado, onde tem as casinhas uma em cima da outra, onde ficava lá o Fed era, É. tipo, dava pra ver, A sabe? parte mais antiga e a É, parte a parte mais antiga é a parte mais nova, Agora, Fed, por que que é esse nome mesmo? porque fedia muito. que pedia muito. Não, mas o Fed hoje em dia não fede mais. Mas É era tudo, por. Mas é não um ficou o nome. shopping aquilo lá É, agora, é maravilhoso. Eu é recebi lindo hoje em umas dia. fotos e não era assim antes. Na frente. Pode falar, pô. Não, pode continuar. Não, é que quando eu saí de lá, ainda já não era mais tão fed-fed, mas ainda era um pouco fed-fed. Porque era tudo, eles vendiam, tipo como se fosse um mercado público, o mesmo jeito de mercado público assim, só que aberto.
Não, era fechado Era também. É mesmo coberto. estilo, assim, coberto. E no final do expediente, tudo que era o resto, eles botavam no chão e daí lavava. Era tipo um sistema de canos assim aberto no chão e aquilo dava um cheiro muito forte, tipo, ah, vegetal, que não tava mais tão Ovo bom, quebrado. ovo, às vezes sangue da carne, porque era um monte de coisa que vendia. Uhum. É, eles só botavam essas coisas no chão, assim, e daí passava o pessoal da limpeza e limpava, botava nos É. caminhão para tirar e passava a mangueira. E Uhum. também, e também na frente desse Fed Fed, mas mais um pouquinho assim para cima, tinha uma escola muito grande que por muitos anos o bueiro era aberto da escola. Então a gente passava na frente daquele bueiro, tinha o fedor do bueiro da escola, e daí tu ia no mercado, daí tinha aquele fedor das coisas, sabe, que tinha restado no chão. Mas Uhum. daí, com o tempo também, bastante brasileiro comprava naquele mercadão, foi evoluindo, trocaram as bancadas, trocaram o chão, e daí diz que hoje em dia tá lindo, né? Tá. É. Tem luz de LED em todo lugar. Sim. Depois a gente acha uma foto do Fed Fed, te manda. É. Tá. Não, me manda o Fed Fed antes e o Fed Fed depois agora, que eu fiquei Sim, curiosa. tem que tentar olhar se eu tenho ainda. Eu acho que eu tenho ali em cima algumas fotos do Fed Fed. E era assim os lugares que a gente frequentava, sabe? Quando a gente achava um lugar, toda a comunidade brasileira ficava sabendo, ah, lá tem verdura boa, lá tem, dá para comprar carne. Sim. E daí virava o hub dos estrangeiros, sabe? Vamos comprar carne lá, vamos Aipim o tinha Walmart, lá, Aipim. E Aipim, a minha mãe, ela trabalhava com festa e eventos lá também. E daí ela comprava flores lá, daí ela tinha um fornecedor lá de flores, de vegetal, de carne, tipo, tudo ela conseguia lá. E daí eles viravam super amigos dela e conseguiam um monte de coisa que tu Sim. nunca ia imaginar que ia ter lá e tinha. né? Tá, mas Era um assim, mercadão de perecíveis, assim, mais ou menos. ai, acabava E, o dia, é, tinha uma leva de sobra, na verdade, né? é. Mas era um lugar, assim, que todo mundo que ia visitar ia lá para tirar foto, porque, assim, a quantidade, a variedade de coisa, de verdura, de ovo, tinha ovo de 20 cor diferente, tamanho diferente, sabe, para escolher. Era uma E, coisa e fora do normal. bastante oferta de frutas também lá. Ah, Como é que era normal, eu lá? acho. Normal. Normal. Eu lembro que tinha frutas assim que eram um pouco mais cara do que no Eu acho que Brasil, mas a daí, gente tinha. tipo, eu sei que banana lá, eles produzem bastante, mas, tipo, outras coisas que é mais, tipo, outros climas, eles importam também. Eu lembro que maçã tinha uma época que era muito caro comprar maçã, mas a gente tinha tudo: maçã, laranja, banana, abacaxi, kiwi, tudo. E E tudo lindas, preço né? Pareciam coisas assim de outro mundo, os e mercados. preços bons, ou era mais caros, que nem Europa tem mais caras as coisas, né? Eu não Eu acho que sei dizer bem. eu não sei também, faz muito tempo que. Não era que você que pagava, É, Não. não é a gente pagava. Eu Eu saí lembro, de eu lá com lembro assim do 16, que então, eu lembro assim do que falavam, sabe? Ah, tá caro, mas também era o caro o comparando, né, caro quando a gente relativo, estudou pra né? lá ou Sim. E mesma coisa, vocês na escola aprendiam mandarim? sim, Falam mandarim? médio. Quase nada. Tá, quase quase nada. Por que se vocês moravam lá? Vocês falavam Ah, outra língua lá? é porque tu não pratica, assim. Eu vou é, falar por mim. Aham. A gente estudava em escola internacional, agora no meu ensino médio foi em escola internacional, então era 90% inglês e daí tinha uma aula por dia ou por semana, eu nem lembro, por que era semana. mandarim. Acho que era uma aula por semana que era mandarim. Uhum. A gente aprendia, sabia falar, se comunicar, tipo, com certeza, saber ir no mercado e No tal, dia a dia, conversar no dia a assim, dia, consegue. xingar. Só que tu, só que tu consegue, tipo,
tu precisa praticar para manter. Eu acho que é com qualquer língua, assim. Sim. E É. daí agora eu vou, faz 8 anos, vai fazer 8 anos que eu voltei. E esses dias até eu liguei pra moça que trabalhava lá em casa, ela é chinesa, eu não conseguia falar nada. Eu Tu travava entendia, e eu tu entendia tudo que ela entendia, tava mas me não. falando. Mas, tipo, ela perguntou o que que tá fazendo. Eu não sei dizer que eu fazia veterinário, eu não conseguia falar isso. E daí eu dizia, onde tem os cachorros, as vacas, eu sou doutora disso. E daí ela, ah, tá. É, mas eu tenho o mesmo problema, porque, tipo, eu não pratico. Daí teve um dia que o vô ligou pra uma chinesa e entregou o telefone, fala com ela. E eu me enrolei no chinês, alemão, inglês, daí eu já tava suando frio, assim, né? Porque eu sabia o que ela tava falando, eu sabia o que eu queria, que eu tinha que responder, só que faltava, assim, palavras no meio, sabe? Sim. E não lembrava, não vinha. Daí ela falava a palavra e eu, é isso. E daí no final da ligação eu disse, tu tem que praticar mais. Eu disse, minha querida, não tô nem praticando. Já faz 8 anos que eu não moro lá. Né? Sim. Mas Tu me ligou pra conversar, mas não tem como, sabe? ele Se a gente prepara parasse pra primeiro, estudar. né? Faz as perguntas, as respostas. É, se a gente parasse pra estudar, eu acho que ia voltar É. muito rápido. Ah, sim. Eu Porque às até tava, eu vezes. até tô fazendo, tava fazendo Duolingo, É, e daí eu lembrei de muitas palavras. Tipo, só que é, é muito cansativo o Duolingo também, não é muito gosto. Sim. repetitivo. É, E às vezes eu vejo alguma coisa escrita assim em chinês e eu sei o que tá escrito, eu consigo pronunciar, sabe? Mas se eu tenho que lembrar da palavra sozinha, eu não consigo. Mas vocês foram alfabetizadas lá, né? Na escola internacional, ok, que era inglês, bem dizer. Eu fui eu, Mas, alfabetizada numa escola, num kindergarten chinês. Era eu, minha prima e mais e eu 50 fui chineses. alfabetizada numa escola internacional, mas, a eu, Working House. mas eu pergunto assim, ó, nesse lidar com as pessoas na China, né? Não estando com os pais de você, não estando na colônia brasileira, vamos dizer assim. Uhum. Falando com locais, como é que vocês se viravam ou vocês falavam no inglês? A gente falava chinês. É. Que nem para se Teve. comunicar a gente conseguia, assim, era bem Ah, tranquilo. É, Mas, claro, coisas muito específicas, assim, eu não, eu tinha dificuldade. não era desenrolar uma Mas, conversa, né? mas Era. dava para conversar bem tranquilo. Só que onde a gente morava, querendo ou não, não era uma cidade, tipo, pequena, era uma cidade grande, tinha muito estrangeiro, então a maioria das pessoas falavam inglês. E a gente se acostumou com o inglês. Então o inglês se tornou, tipo, muito mais falado do que mandarim. Uhum, é. sim. Só quando a gente precisava fazer alguma coisa assim, fora do nosso núcleo de amigos ali, ir no mercado, pegar um táxi, essas coisas, a gente se virava super bem. Desde pequena a gente se virava super bem. E tinha várias vezes que até nossas mães aprenderam, sabe? Elas falavam super bem chinês, a mãe da Duda que trabalhava com isso. E às vezes elas pediam pra gente traduzir as coisas. Só que hoje em dia, assim, a gente pensa, meu Deus, como é que eu falava tanto, sabe? É, A gente pegava, a gente entendia as piadas que eles faziam. Às vezes eles faziam piada com a gente retrucava. E foi. É uma coisa assim que eu acho que nunca vai voltar, sabe? é. Aquela É que A época, minha vocês aquela. eram avó, a minha pequenas, avó entrava pelo morou. automático, né? Eu, Oi. eu, A minha, peraí, eu vou buscar o meu álbum de fotos. Tá. tá. A minha avó, ela morou com nós por 8 anos lá na China também. E daí ela até hoje se lembra das palavras, assim, e ela conseguia se comunicar com os chineses, assim. Eu acho incrível isso agora, olhando para trás. Nossa, a minha avó, com 70 e algo anos, aprendendo uma nova língua Sim. e indo para os mercados e falando com as pessoas, ensinando português para eles, que ela chegava assim, ó, eu quero tomate, cebola e ela ensinou para eles em português para quando ela fosse, ela ia pedir em português e eles iam dar dar para ela. Ó, persuasão da sua avó, né? É.
Mas, assim, dizem que português é para nós é fácil, porque a gente cresceu nisso. Mas português também é uma língua fácil, né, de aprender. Mas mandarim acho que é pior, né? Pior que alemão, né, Pamela? Eu acho que português é difícil, é mais difícil que mandarim, porque Eu acho. mandarim tu só precisa decorar, não tem muita regra, é só tu decorar. Cada caractere é uma palavra. É, Cada caractere é uma Ou, palavra. claro, junção de duas ou três pode significar outra palavra, mas não tem, eu acho português, as regrinhas assim é muito mais difícil. eu já acho, eu acho chinês mais difícil de aprender a escrever, né? A, a escrita. Mas a fala é muito fácil. As regras são mais fáceis no chinês. E no E, chinês não tem. nossa, alemão, Não, alemão é. Alemão não, alemão não dá pra querer. eu tentei, não deu Eu certo. também tentei, eu não gostei, não. Misericórdia, glória a Deus. Mas não tem, na China não tem vogais, consoantes, né? É diferente aquilo, né? Tem, Tem, tem vogais. Ah, então Aquele se A, eu O, olhar uma eu, palavra, eu eu não consigo sei. achar as vogais e consoantes assim. Mas é diferente. As caracteres têm uma pronúncia, e se tu aprende o pinyin, que é o jeito que a gente escreve com letras, né, para saber o som das palavras, eles têm vogais. No... E daí tem também 5 tonalidades diferentes das palavras. Então o A pode ser A. é. É, Eu fui pra China com essa idade. olha, Deus! Mas é uma oportunidade também, né, gurias? Crescer num país É, é que hoje é o que incrível. é, né? Vocês voltariam pra lá? Eu não sei. Morariam de novo lá, na verdade, é a pergunta. Num piscar de olhos. Eu acho Sem que se eu pensar duas tivesse a vezes. mesma vida que eu tinha, com certeza, mas eu acho que eu nunca vou ter a mesma Claro vida que que eu tinha não, mas tá com teus antes. pais, né? Daí eu Tranquila. não sei, aí É, eu fico em dúvida. ó, Eu não sei. Ah, calçadistas. Fazendo foot model para o nossa, sapato. daqui foi muito, né? Meu Deus. Eu Nossa. acho que até tem uma foto da Duda aqui em algum lugar. Aqui, ó. Eu tenho minha foto. Ó, aqui era a minha escola chinesa do Ah, meu tudo kindergarten. igual. Todo mundo igual. Oh. Todo mundo igual. Aqui Aí tá vocês eu, suavam no meio, né? aqui Aham. tá eu, e aqui na E a frente Mila? e a Mila, minha prima. Sim, E o resto era tudo chineses. sim. Tu vê, não tem muita diferenciação, né? Agora, eu vou colocando coisa no meio, né? Mas esse rapaz que eu gosto mais da Ásia, ele se impressionava porque também em Coreia do Sul também é a mesma coisa, parece que as pessoas são tudo iguais, são as mesmas. É difícil tu. Claro que tem diferença se tu conhece, mas olhando de pronto parece que é tudo igual, né? Ah, Ah, eu não sei, eu acho que é porque a gente se criou lá. não, Eu, mas eu, falar eu não assim, achava assim. Eu também achava não. todo mundo diferente. Mas a questão a tonalidade da pele, cabelo, quase todo mundo tem cabelo escuro, preto, olho preto. Isso Puxadinho. sim, isso sim, a gente se destacava nesse quesito lá. Tipo, todo mundo queria tirar foto Uhum. e essas coisas assim. Mas eu não acho que eles são iguais. O mesmo jeito que a gente acha que eles são iguais, eles acham que a gente é É, igual. é a mesma coisa. A gente quem. Os estrangeiros? Mas não, mas Brasil tem tudo, tem dentro, tem É, todos os estados, Bra todos os países do mundo tem aqui dentro. É, Brasil, mas por exemplo, eu que era muito branca, eles achavam que eu era russa. é. Polaca. É. E a gente com o tempo vai aprendendo a diferenciar, que nem a gente olhava, aquela pessoa é japonesa, tem os traços, sabe? Sim. Coreano. Então é só se
familiarizar e, né, aprendendo a perceber como é que as pessoas eram diferentes, assim. Sabe Hoje... como, sabe Não, pode continuar. como cultura, né? Cada um tem a sua cultura e ele tem até os preconceitos, né? Achar que chinês é tudo assim, e que, né? E eles ao mesmo tempo também, né? Também tem as culturas deles, né? Então, mas na verdade é que nem gênios, né? Eu lembro que eu tinha uma vez duas amigas que chegaram, né? Duas, né, irmãs gêmeas. No início, Jesus Cristo, como é que diferencia? Meu Deus do céu, foi o terror. Quando tu comecei a me acostumar, eu disse, gente, elas são muito diferentes, não tem nada, Mas nada a ver. exatamente isso. As pessoas que falam, eles são tudo iguais. Tu parou pra olhar os detalhes? Tu parou pra, né, perceber, olhar pro rosto da pessoa? Até a feição, tudo, né? Elas não tem como dizer que todo mundo é igual. Cada um é único e tem suas próprias características. E falar que todo mundo é igual é um pouco de. É preguiça. É. Preguiça de ver a lei. Mas me diz uma coisa assim, ó. Agora eu queria fazer uma pergunta. Eu vou fazer perguntas aleatórias, mas eu tenho curiosidade. Uhum. Sim. Claro, vocês fazem tempo que não estão mais lá, mas não sei se vocês ainda têm contato com o pessoal da China, alguma coisa assim, ou vocês perderam totalmente? Eu só tenho com a Xia, que era a moça que trabalhava lá em casa, de chinês, né? E o resto a gente era muito amigos de brasileiros lá e tipo americano, sei lá, latinos assim, se juntavam Sim, claro, né? Criar A sua própria comunidade. a gente tinha. A comunidade estrangeira era muito forte lá muito. e muito unida. Por exemplo, quando alguém precisava de auxílio com dinheiro, coisa, faziam rifa, faziam, né, inventavam de tudo para ajudar, coisa de orfanato. Então a gente criou laços muito fortes com essas pessoas, sabe? E os chineses, assim, eu tenho alguns que eu ainda sigo, que a gente não se fala, mas reage, assim, no Instagram, mas não é assim uma amizade, sabe? Pra falar que eu tenho amigos chineses. Como vocês veem os chineses? Assim, questão de comportamento, de abertos, mais São fechados? mais fechados, com certeza. Mas depende da pessoa também. É, eu lembro quando a E da gente idade. estudava quando a gente estava na Straits, que é a escola é, chinesa que a gente estudou, eu nem lembro que série era, mas era tipo Essa, sétima, oitava série. É, essa aí. Ah, a maioria eram chineses. Eu não sei se é, era chinês ou era. era Eu acho que chinês, a maioria era chinês. chinês, coreano e taiwanês, hongkonês. É, daí a gente criou muitas amizades que durante a escola era muito forte, assim. Nossa, eu tinha duas amigas assim e até amigos, nossa, muito, muito forte. Tipo, eles se abriam daí. Mas no dia a dia, eu acho que Era eles são mais, difícil. eles têm medo de interagir, assim, muito com o estrangeiro. Mas também É, depende. depende. Porque a gente. Várias pessoas paravam a gente na rua para conversar, principalmente as senhorinhas que, né, ficavam meio assim, o que tá fazendo aí, guria? E, mas, né, como tudo na vida, as amizades vêm e vão, né? E são poucas que ficam até a nossa. Quando a gente vira adulto e coisa. E que nem, por exemplo, eu e a Duda, a gente tem um grupo de amigas que a gente é assim, ó. É. A gente tem grupo, a gente não se fala todo dia, mas tá todo mundo ali. Se alguém tem um problema ou, né, quer compartilhar, a gente compartilha nossas vitórias, compartilha o que a gente tá passando. E acho que é normal, depois de uma certa idade, tu ir se distanciando um pouco das pessoas,
Porque, né, a vida vai acontecendo e a gente já não tem mais tanto tempo pra ficar papeando no telefone que nem a gente tinha quando a gente era adolescente. Uhum. Então, é mais difícil de não criar laços, mas manter os laços que a gente tinha com certas pessoas, porque, né, precisa ser uma via de mão dupla. Então, que nem esse grupo que eu tenho, que eu e a Duda estamos, são 5 meninas, e a gente sempre tá conversando quando uma puxa o assunto, sabe? Ou, mandamos uma foto. Então, tem um interesse de todas as partes de manter esse grupo vivo. Uhum. E com os outros, assim, né? Cada um foi seguindo seu caminho e acontece. Naturalmente. É. E gurias, assim, olha, como é que era culturalmente e no dia a dia? O que eram coisas que chamavam atenção, que hoje olhando para trás, sabe? Que chamava atenção de como é que era a questão funcional da China. Eu digo na questão social, né? Era mais capitalista mesmo, como é aqui, normal, ou a estrutura de colégios tinha questão pública, privada, saúde, como é que é isso? Eu, pra mim, a coisa que eu olho, tipo, olhando agora pra trás, que eu mais noto diferença era o quão reservada eu era, tipo, no sentido de eu saía do condomínio pra ir pra escola e voltava pro condomínio, porque no condomínio que estavam meus amigos e era lá que eu ficava. Claro que quando eu fiquei mais adolescente, e tal, a gente saía e tudo mais, mas era aquele negócio, tipo, aquele negócio de ficar meio isolado num lugar só. Ia pro shopping, claro, de vez em quando, mas olhando pra trás eu vejo que a gente passava muito tempo dentro de um lugar só, dentro do condomínio. Da nossa bolha ali. Era uma A parte bolha, uma segura. bolha. É. Não, não é que era uma parte segura, que Não, nem a gente segura tinha muita. de acolhimento, né? De sentir acolhido, que era a A turma de gente, vocês, né? A família. a gente tinha muita. A gente, que nem criança, a gente tinha muita liberdade de brincar na rua, de não. Segurança. Era uma coisa assim que eu acho que foi o que fez a gente ficar lá por tanto tempo, porque era um lugar muito seguro pra gente crescer, sabe? Nossos pais levaram isso em consideração, que no Brasil as coisas estavam indo pior com questão de segurança e lá a gente tinha muita liberdade para ser criança. Então a gente andava de bicicleta dentro do condomínio, a gente saía, a gente podia ir na praça pública e não É, tinha muito perigo, sabe? A gente não tinha medo. E a, por mais que a gente era meio isolado, a gente também estava ali no meio, sabe? A gente fazia parte daquele do que estava acontecendo, mas também, como a gente era muito nova, a gente não tinha muito entendimento, a gente também não tinha entendimento de perguntar, sabe, para os chineses, o que está acontecendo. E eu acho que até eles não iriam falar, sabe, porque eles não eram muito abertos sobre governo, sobre as vidas pessoal deles. Mas quando vocês estavam lá, dentro dessa bolha que a gente falou, né? Como é É, que era que funcionava a questão de segurança não, tu falou que a escola internacional era uma escola pública não, ou era uma escola particular. privada? privado. Uhum. Tinha escolas públicas, e até nessa escola onde é que eu e a Duda estudamos, que era uma escola chinesa, tinha a parte, né, era uma escola privada, mas era a parte dos chineses, e tinha a parte internacional, que era um prédiozinho separado. Nessa escola tinha 3.000 alunos, e a gente ficava nessa parte internacional. Então, por mais que a gente conversava, às vezes, com o pessoal da parte chinesa, a gente ficava mais nesse outro prédio e era meio que privado, sabe, da outra parte. E quem E eram os professores do colégio, da escola internacional? Eram chineses? da, eram a maioria chineses. Da escola internacional? Não, da É. escola internacional, dessa parte internacional da escola Ah, chinesa. tá. Porque daí quando a gente Nas estudou na trades. escola internacional, que daí era quase todos eram Era uma escola americanos, né? americana. Daí quase todos os professores eram
exceto as professoras de chinês, acho que quase todas eram. Tinha algumas filipinas e o resto era tudo americano, que eu lembre. Tinha, assim, alguns de outros países, mas eram raros, eram poucos. Os outros eram quase todos americanos. Mas nessa escola chinesa eu nunca vou me esquecer do professor de matemática, Ai, que ele era do Duda. Egito. Meu Deus. Ai, do Ai, Egito ele era. Meu foi Deus, pior. o que? Agora me conta. Nossa, É, era horrível. foi o pior professor que eu já tive na vida. É. Ele encasquetou, desde o primeiro dia de aula, ele encasquetou comigo. E eu, assim, nunca fui muito boa em matemática, né? Mas eu era esforçada. Daí eu lembro que uma vez eu fiz o tema e eu só escrevi as respostas. Eu tinha feito num rascunho e não tinha o rascunho. E ele bateu o pé que eu tinha colado, que eu tinha copiado de não sei aonde. Eu disse, não, eu fiz. E daí, por final, eu peguei e saí da sala, briguei com ele. E olha que eu não sou barraqueira, eu sempre fui de baixar a cabeça e aceitar. Daí eu ainda tinha algumas semanas de. Não, tinha meses ainda de aula. Toda vez que era aula de matemática, eu dava uma desculpa esfarrapada. Tô com dor de cabeça, tô com dor aqui, tô. Assim, eu passei o semestre todo em falta na aula de matemática. E E passou daí, como? daí chegou no final do ano, no último dia, para fazer a prova. Eu entrei, sentei, eu fiz a prova em 15 minutos, entreguei a prova para ele e saí da sala. Ele ainda olhou assim para minha prova, ele disse: "Tu tem certeza?" Eu disse: "Eu tenho certeza, e agora tu vai ter a prova que eu não colei, que eu não fiz nada, que tu só tava tirando comigo." Uhum. E daí tá, todo mundo terminou a prova, a gente foi pro almoço, e daí acho que foi no outro dia. A gente tava todo mundo, tava eu, a minha prima, a Duda e mais uma outra amiga nossa sentada numa mesa assim, do lado de fora da cantina. E daí ele chegou, assim, ele era um cara grandão, assim. Ele chegou, assim, meio que com uma cara meio estranha. Daí ele disse: da sala de vocês, só uma pessoa tirou 100. E daí a gente já pensou: é a Moira, que era a mais esperta de nós Ucrânia. três, nós quatro ali. Daí eu disse: tá, quem? Daí ele olhou assim: tu acertou. E daí eu disse: viu? Viu? Daí ele disse: eu vou te trazer. Que bom! Ele disse: eu vou te trazer um presente. Eu disse: eu não quero presente, eu só quero que tu reconheça que eu não tinha colado e que tu tava só pegando no meu pé. Nossa, eu cheguei a chorar de raiva aquele dia. Eu disse: eu te falei, eu terminei uma prova de matemática em 15 minutos. Isso não é coisa, sabe? Só quando eu tô com muita raiva eu consigo esse tipo de A acontecimento. ideia, a meta matemática, ela entra em ação. Nossa! Mas assim, parecia que estavam soprando as respostas no meu ouvido, né? Mas eu Sim. também estudei pra caramba pra fazer aquela prova, porque eu Até pra tava. tu provar um ponto, né? É, Tu pra queria mim, provar um ponto. sim. E daí no outro dia ele trouxe uma caixa de Ferrero Rocher pra me dar de presente. Eu entreguei pra toda a turma e não comi de raiva. Tu E é depois disso, taurina? Ei, sou, Pamela, taurina? sou. Ali. Nunca que tu comeu um daquele pé. E tu podia estar louca de vontade, porque ele é bom, né? Mas tu não ia Não, comer. eu Ali. fiquei com. Foi, acho que a vez que eu mais, assim, sabe, quando o sangue. Ai, e daí Imagina. todo mundo lembra desse É. acontecimento. Mas ele Eu, também era Ele ruim, ele era era muito ruim. ruim Eu com lembro que ele gritava que a todo gente. mundo. É. Ele gritava com a Duda e com a minha prima que vocês são burra, vocês não sabem fazer nada e não sei o quê. Era meio pesado, assim, sabe? e a educação chinesa, ela é diferenciada, assim? Nossa, eu já levei reguada na escola, É. porque eu não fiz o tema de casa, é porque eu não fiz o tema de casa, só que, né, aí a professora deu, só que ela ficou com pena de mim, porque era uma professora muito querida, mas era tipo lei assim, não lei, mas tipo era obrigação deles a fazer isso pra
tipo, sei lá, criar gente Ensinar. melhor. E Tu, daí eu levei reguada na mão assim. eu não sei se tu passou por isso ou se teus pais falavam que tinha que ajoelhar na tampinha de garrafa, no Sim, milho. era a mesma educação. Era esse tipo de educação que a gente teve lá. Mas o que eu acho Mas incrível, assim, com que nós por um lado. eles não faziam, eles não eram tão extremos, sabe? É, Porque quando meus pais me colocaram no kindergarten, no jardim de infância, eles falaram, não quero que bate. Então eles já eram mais levianos, assim, comigo. Mas os pequenininhos eram coisa militar, é, criança. E militar, assim. dizem que a China tem essa questão de rigidez na escolaridade, não sei mais do que. Por isso que forma também os atletas, os melhores atletas, as É. pessoas muito Disciplina. inteligentes, tudo Disciplina. Eles disciplina. têm muita disciplina. Eu lembro, assim, tipo, foi 2 anos só que eu estudei nessa escola, mas eu aprendi muita coisa nesse sentido lá. A gente chegava, a gente não dormia lá, mas tinha um amigo brasileiro nosso que ele dormia, ele ficava a semana lá e ia pro final de semana pra casa. E Por vontade daí, própria. porque ele queria. A gente não queria A nem a pau. pau dormir lá. Mas eu pegava o ônibus 6 horas da manhã, eu acho. E daí chegava na escola às 7, a aula começava às 7h30. Só que a gente tinha que tomar café da manhã e correr Na quadra. na quadra da escola. E daí todos os dias de manhã, daí tinha que cantar o hino lá. E daí subia Fazer pra sala, exercício. fazia exercício, subia pra sala, aí estudava até um horário, daí a gente tinha almoço e tinha que dormir por 1 hora. Era tudo. Então, tipo, Hum. é eles estimulam a gente a fazer essas coisas justamente para pro aprendizado entrar de uma forma melhor, É não uma sei, tipo, rotina, eles né? influenciam a gente a descansar, mas tem que ser por 1 hora, É, exercício físico ajuda, essas coisas assim. Essa questão era de tudo. quando se chegavam e corriam, era só para questão do Não, aprendizado, não era não, uma a aula de educação gente. física. Não, era também a educação física para ensinar, né, a disciplina. Por exemplo, quando a gente chegava, a gente tinha 15 minutos na sala que a gente lia, ou arrumava os temas, ou fazia alguma coisa. Daí a gente se preparava, fazia a fila, descia, parava todo mundo numa quadra assim gigante, daí a gente fazia uns exercícios de alongamento. Depois de um tempo eles começaram a colocar que a gente precisava correr 4 voltas na quadra, nem acho que dava 1 quilômetro Eu acho na que era tipo quadra. 250 Na, É, metros, na assim. aula de educação física. não, Não, isso todos os dias antes de de manhã. começar a aula, Tinha aula de educação física também, a mas daí era parte separado. era separado. Então Só que, só que todo dia a daí, gente tinha que correr. Ainda tinha épocas que a gente precisava. As meninas tinham que fazer sem abdominal e os meninos tinham que fazer sem flexão. tinha as competição, né? E daí sempre tinha isso de competição e ganhava medalha, quem era o melhor, então todo mundo queria ser o melhor. Toda a E, cada duas e os semanas pais, tinha. e os pais queriam que os filhos fossem os melhores, Aqui, ó. não é só de nós. É, ó, melhor aluna. Melhor aluna de 2013, 2014. Stanhouse Tuition, uma das 3 melhores da turma Olha! desse semestre. Tem vários, ó. Tô Orgulho. vendo que uma prova de matemática de 15 minutos não vai ter. Aqui, E Mas eu gosto de daí, falar. a professora escrevia atrás, ó, em inglês. Pamela has been awarded as the best student in our class. E daí tinha tudo, ó. Aqui eu fui a número 1. Aqui nessa Ah, aqui eu tinha sido a número 2. Então era tudo ranqueado, sabe? sim. As provas tinham tudo um ranking de quem tirou melhor, quem
E eles também ganhavam, tirou melhor nota na prova, tu ganha um presente da professora. Então era tudo muito estimulado, sabe? Criava uma competição ali Só que entre era os muito alunos. levado a sério, não é tipo, um prêmio, se não ganhar, tá tudo bem. Não, Não não era tá tudo número, era bem. resultado É. mesmo, né? Era E questão de daí, honra. só que o que eu levei de positivo disso tudo foi a questão de respeito com os professores, que eu notei muita diferença quando eu vim estudar aqui. Não que o brasileiro desrespeita os professores, não, porque onde eu estudei foi tudo muito bom, assim. Mas a questão é um respeito muito superior. Tipo, é um É, professor, tu não tem direito de É um falar com um mestre, né? professor é, O sobre professor algo é um mestre. íntimo teu. é. Tipo, é teu problema, resolve em casa, não na escola. Então, essas coisas Teus assim que pais. eu até hoje, tipo, até hoje eu acho estranho essa questão de universidade aqui que, eu vou falar com a professora para ver se eu consigo uma bolsa. Eu fico tipo, meu Deus, como que eu vou falar com a minha professora? Com que cara que eu vou falar com ela? Então, essas coisas eu acho muito estranho ainda. E daí, tipo, o professor entrava na sala de aula, todo mundo tinha que ficar de pé. É, Daí ele exatamente. dizia bom dia, a gente tinha que, tipo, abaixar assim, Curvar. 90 graus, tinha que ser 90 graus. E só podia sentar de volta na cadeira no momento que ele mandasse a gente sentar. Tu não pode sentar. Mas isso é um respeito, né? Porque É não, muito porque esse se curvar é uma reverência, né? Que é, ele é maior que vocês, no caso, né? sim. É, E realmente, esse pensamento eu não tiro razão deles, porque eu Não, acho que o professor é superior a qualquer outro profissional. O professor tinha que ter o melhor salário, tinha que ter tudo de melhor. E isso não é visto aqui. Quer dizer, eu acho que é só na China mesmo, porque, tipo, Europa também não, não é assim. Japão também É, é. sim, Japão. acho Japão, que Coreia. Mas é que lá parece que o profissional ele vê o seu lugar, enxerga o seu lugar e age sabendo do que o seu lugar, do status que ele está, entendeu? Porque tem muito assim, às vezes, assim, um lado dá o poder, né, no sentido de questão hierárquica, e ele saber que a hierarquia, a posição que ele tá, ele tem as suas responsabilidades sociais também, né? É, Entende? por exemplo, também eu vejo muitos professores, sabe, que eu tive brasileiros ou até os americanos que não são tão rígidos com essas coisas, que eles tentam meio que ser teu amigo. Ah, vou te levar como, né, numa amizade, assim. E na escola chinesa já é super diferente, Tem sabe? uma Não, eu tô distância. aqui pra te ensinar, eu tô aqui pra te ensinar e, né, tu tá aqui pra aprender. Então a gente tem cada um o seu o seu lugar ali e a gente tem que seguir isso ali à risca, sabe? Não vou dizer que elas eram rígidas, que elas não eram legais. Eu tive professora chinesa muito querida e só que, né, tudo assim, a nossa convivência era na base do respeito. Eu te respeito, tu me respeita. Eu falto com respeito contigo, ela vai me dar um castigo à altura. eu acho que isso E também refletiu muito também, pra mim, pelo menos, refletiu também na questão com os meus pais também, tipo, eu respeito eles demais e, tipo, qualquer adulto mais velho que eu tendo a, tipo, seguir esse caminho, porque eu acho que pra mim, tipo, foi muito importante esse lado, assim, que eu vejo que aqui é um pouco diferente, assim, é, tipo, nesse sentido, e que eu não concordo. Eu é, acho, isso a me gente, incomoda. principalmente eu e a Duda, assim, no nosso ciclo de amigos, a gente sempre foi, assim, as que tinham, não medo, mas as que, sabe, sabiam o seu lugar dentro de casa. A gente não respondia, a gente, né, tinha ali o nosso receio de bater de frente com nossos pais. O que não é uma coisa ruim, eu acho. Hoje em dia, agora que eu tenho os meus filhos, eu queria também ter esse tipo de respeito dentro de casa. E muito se deu também pelo jeito que a gente se criou e os valores, né, que foram passados dentro da escola, no nosso ambiente ali que a gente cresceu. Uhum.
Sim. Acabou que vocês viviam isso, então para vocês era natural aquilo ali, né? E hoje, Sim. estando fora dali, vocês enxergam o quão foi valioso aquilo, né? É, que nem, por exemplo, tenho um exemplo de um brasileiro que entrou nessa escola chinesa e com a mentalidade completamente diferente, ele já era mais velho, eu acho que tinha 16, 17 anos. E assim, não seguia as regras, batia de frente com os professores. Não durou muito tempo até que eles tiraram ele. Expulsaram? E sim, e a Não gente lembro. e a gente Hã? ficava. Eu não lembro quem é, eu quero saber. Depois eu te mando o nome. Ela já te manda fofoca, vamos ver. Depois eu te mando o nome. E a gente ficava assim, perplexo, sabe? Meu Deus, tu tá fazendo isso, sabe? Tu tá no país deles, tu tá no lugar Um desrespeito deles. à cultura também, né? Tá em outro país, né? É, e mancha a nossa reputação também. Porque, né, Mas salvo uma vai ser um. salvo exceção, tem um reflexo dos pais também junto, né? Sim, É, Dificilmente uma pessoa desrespeitosa com outras não liga e não tem nada de histórico atrás, né? Isso é sim, problemático, né? Imagina ele ir para uma pessoa que não respeita a hierarquia e para um país que a hierarquia é tudo. é. é. Mas daí foram nesses momentos assim que a gente conseguia ver, sabe, a diferença entre uma criança, uma adolescente que cresceu no Brasil e uma criança e adolescente que cresceu na China. Era Uhum. muito diferente, sabe? Porque eu também acho que, tipo, claro que vem de casa, mas também, principalmente na idade, adolescência e tal, 13, 14 pra cima, as amizades que tu tem influenciam muito também. Eu acho que influencia mais. E E, daí a gente não a gente foi adolescentes muito calmas, muito calmas. nossa, Eu olho pra trás e Sim. eu falo assim, meu Deus. Eu era muito tranquila. Eu não fiz quase nada Mas assim de errado tu na é minha filha vida. única, Duda. Não, eu tenho não. uma irmã mais nova e daí, Eu também. assim, eu espero que ela não esteja assistindo, mas ela ela veio pro Brasil mais nova, então a adolescência dela foi aqui no Brasil e tu nota nitidamente a diferença de personalidade de uma pessoa para outra. Mas é que personalidade Personalidade, comportamento, tudo. Comportamento, personalidade. É que personalidade Ela também é. vem de ti, né? É. Mas é mesmo, tipo, mesmo. É bastante diferente, assim, algumas É. coisas. E uma coisa que agora, quando a gente tava conversando, me veio na cabeça. A gente sempre fala, a educação vem de casa. Sim, mas uma criança que passa 7, 8 horas por dia na escola, grande sim. parte da evolução dela vai ser feita na escola. Então, querendo ou não, precisa de uma coisa mais regrada, sabe? As influências, tudo, né? Uhum. Sim. Então não tem como só falar, os pais vão educar, vão moldar aquela criança, quando eles não estão 100% do dia com ela. Não é empurrar para um nem para outro, né? Mas entender cada um com uma importância, né? Sim, Uhum. os dois têm que ter ali um pulso firme, sabe, para moldar essa criança. E, assim, numa situação não boa, onde é que a criança não tem esse exemplo dentro de casa, a escola então poderia ser um exemplo, sabe, a ser seguido. Uhum. E isso eles fazem muito bem. Muitas crianças lá na China, eles moram em internatos, porque os pais mandam as crianças para essas escolas maiores, ou os pais trabalham muito e não conseguem, né, ficar com a criança durante a semana. E é uma coisa muito comum ficar no internato para criar independência e, né? E se tu parar para pensar, sabe, essas crianças precisam de um certo limite e é os professores que colocam, Exatamente. E às vezes colocam limites que os pais não colocam, né? né? É. Como é Só que eu tenho. todo dia eles mantêm e são exemplo também, né? Sim. Porque E assim, as escolas lá que nem 3 mil crianças, isso não é pouca coisa para se lidar.
E cada classe tinha quantas crianças, mais ou menos? 30, 40. 40. Eram classes grandes. Então, com esse tanto de gente, precisa de uma estrutura e uma organização para funcionar. Sim. Uhum, com certeza. É, por isso que tu sempre vê chineses se destacando em muitas coisas, né? Que parte, É. claro, talvez algumas coisas sejam meio excessivas, né? Tipo, um atleta olímpico talvez seja assim, muita rigidez, né? Não, às vezes é demais. Não, a maioria das vezes é um pouco demais. Uhum. Mas também essa coisa cultural, do mérito, É da cultural. honra, Talvez para o nosso olhar é demais, é mas para eles é demais, anormal. né? A gente não pode usar Porque, a mesma régua para querendo ou não, tudo, mesmo né? a gente vivendo a vida inteira lá, a gente foi criado por pais brasileiros. Então a gente é muito diferente deles mesmo É. assim. Uma Muito. mistura, né? Então, Uhum. esse negócio de rigidez e tal, claro que a gente era influenciadas a, tipo, tirar notas boas, seria bom se tu tirasse notas boas, mas eu nunca fui forçada a fazer nada. Tipo, É. eu nunca precisei, tu tem que ser a número um da sala. Não, meus pais não estavam nem aí, sabe? Te esforça e faz o teu melhor Dá o e, teu melhor. E, tipo, não te preocupa com qual posição que tu tá. né? É, que era meio uma competição, né? É, Sempre, né? Mas claro, era um orgulho quando a sim. gente. E até a gente, a Duda e a minha prima, que a gente estudava sempre quase na mesma época e nas mesmas salas, assim, não era uma competição, mas a gente ficava muito feliz quando alguém conseguia, sabe, chegar no pódio. Ah, a fulana tá lá, a fulana conseguiu. Uhum. E a gente ficava muito feliz. Ah, conseguimos, sabe? Era um mérito de todas, porque a gente estava mostrando que a gente também estava ali, sabe? A gente também estava se destacando no meio dos outros que, olha, eles estudavam muito mais que a gente. Eles se É que daí esforçavam quem muito dormia mais lá, que a além da aula até as 5 da tarde, a gente chegava lá às 7 horas da manhã, até às 5 da gente. tarde tinha aula. E esses aí tinham aula até às 9 da noite, quase. Meu Deus. Era tipo Eles assim, jantavam, eles só comiam, estudavam, dormia. é, e era isso desde pequenininhos, né? Isso também acaba que, talvez por isso que a evolução foi tão bem aceita, vamos dizer assim, né? Porque eles têm um foco, né? Sim. O foco e o foco do aprender, do aprender, evoluir. Então E tem muita com gente muito certeza. inteligente lá. Muito inteligente. Assim, eu conheci pessoas aqui na Alemanha que lá pequenininhos já falavam alemão, É. que estudavam em escola que aprendiam o O alemão chinês falava alemão. fluentemente, sem sotaque, nada. Meu Deus! Com que Então, assim, eles idade? são. Ele tava. Quando eu conheci ele, ele tinha 19 anos e ele já falava alemão desde os 6. Meu Deus. Então, assim, é muito olhando para o futuro, sabe? Tudo que eles fazem, com certeza isso, com certeza não. Foi os pais que influenciaram por um objetivo e né, ele concluiu o objetivo agora. Então eles têm essa perspectiva de futuro desde muito cedo. A segunda escola que eu estudei, eu não estudei lá por muito tempo, mas era uma escola de um hospital. Era um hospital bem grande e tinha a escola. E eu tinha acho que 5 anos quando eu fui naquela escola. E daí, quando meus pais estavam fazendo a inscrição, a diretora perguntou: Ah, tu quer que ela se forme em medicina? E meus pais, como assim? Qual é que Daí, não, era o foco? porque, porque se tu quer que ela se forme em medicina, a gente, né, faz um programa diferente ali. E depois que ela terminar a escola, ela já vai para a faculdade do hospital e depois vai trabalhar no hospital, que é no mesmo lugar. Então, né, eles têm um direcionamento, um Sim. direcionamento ali da onde para onde chegar. O que que tu E quer, né? é, É, o Que, daí que, meus pais falaram, é não, o que meus pais precisa, né? querem.
Ah, Não é muito o que que a gente quer, o que que É, o os que os pais deles pais querem. querem. ah, sim. Mas tu vê, aqui a gente vê muita questão de frustração, né? Quando os pais escolhem a profissão que. E lá não, né? Lá Não, mas vou dizer que tem muita pressão. Principalmente quando chega na época do Gaokao, que é tipo o Enem, eles, né, tu tem que atingir certo nível para tu poder entrar em tal faculdade. Muita gente se mata É porque não bem consegue horrível. atingir, porque não consegue lidar com a frustração de não conseguir. E isso é um problema grande, não só na China, mas em outros países asiáticos, que, né, a pressão é muito grande para é que o as mundo muito crianças competitivo, né? passar. Não é que nem no Brasil que cheguei atrasado, tá virando meme na internet e tá tudo ok. Aham. É muito levado a sério. Uhum. E eu lembro que quando deu a época desse teste, muitas das crianças que estavam nessa escola que eu estudei, que estavam se preparando, era todo dia choro e não vou conseguir, não vou conseguir. E assim, as pessoas mais brilhantes, eu acho que eu já conheci na vida, estavam naquela sala e chorando. E hoje em dia, não sei o que é que estão fazendo, mas com certeza devem ter passado na prova, porque eles eram muito, sabe? A professora falava ali uma conta de matemática, fazia o quadro todo, em 2 segundos eles sabiam a resposta. Era tudo assim, ó. O Sim. cérebro o cérebro deles não tem nem comparação com o nosso. Mas eu digo, nem se é o cérebro, mas o foco, né? É. Quando eles É, colocam E um, desde cedo, a criança tem a capacidade muito grande de absorver conhecimento que a gente, agora, depois de mais velhos, não tem. sim, E eles desde cedo implementam isso na educação das crianças, então. a minha mãe sempre fala que quando a gente se mudou pra China, eu tinha 4 anos. E daí minha mãe, eles me colocaram num kindergarten pra, né, ir aprendendo a língua. E daí minha mãe levava o almoço pra mim, porque eu ainda não comia o almoço da escola. E um dia ela chegou um pouco mais cedo e ela sentou do lado de uma menininha, e a menininha lá contando nos dedos e, né, muito concentrada. E daí minha mãe foi mais perto, assim, pra ver o que ela tava fazendo. 4 anos de idade, fazendo conta de divisão. aí, a minha filha tá no 7, ela tá no mais. Soma ainda. Sim. É, assim, muito avançado. Não sei se é o correto, se não é, mas, né, mostra que tem habilidade para com 4 anos estar fazendo Sim. conta de divisão, de subtração, tudo. É Uma coisas que superdotada, pra, né? pra gente é de outro mundo, sabe? Mas é, gurias. Se vocês, agora, para finalizar aqui, o que que vocês diriam de que mais marcou vocês, e o que que fariam vocês, se fosse possível, por que que vocês voltariam? E o que que a China, de ensinamento ela trouxe para vocês? De mais relevante, vamos dizer assim. Quer começar? Ah, pode começar, Pami. Ai, eu acho que tudo isso da nossa criação lá, que foi muito privilegiada, assim, mas não foi. Não, teve muitas coisas que também foram duras, sabe? A gente cresceu longe da família, a gente cresceu sem se pertencer 100% a um país, porque quando a gente ia para o Brasil, a gente não se sentia brasileiro de chega, quando a gente ia para a China, a gente não se sentia chinês. Então, esse sentimento que a gente estava sempre fora do lugar, e agora, depois que eu vim para a Alemanha, também continua É com a esse mesma coisa. sentimento. E eu acho que nunca vai deixar, sabe? E Não, eu acho que isso influenciou também bastante o porquê que eu tento
tanto, sabe, conversar com essas meninas que a gente cresceu lá, porque só a gente se entende, só a gente sabe o que, que a gente passou lá, só a gente sabe que a gente virou ali a nossa família, sabe? A gente, os nossos primos, nossas primas, eu tinha uma prima lá, mas a família virou essas amigas, essas pessoas que a Sim. gente ia para a escola junto, e que nem, por exemplo, hoje em dia a Duda é minha comadre, ela é madrinha das minhas filhas, Uhum. então a gente se entende de uma maneira que nenhuma outra pessoa vai nos entender, porque a gente teve o privilégio de crescer nessa época, nesse país, ver tudo essas coisas acontecendo, sabe, que moldaram do jeito que a gente é. E não tem outras pessoas no mundo, a não ser que se tu tava morando lá naquela época, que vai saber, sabe, o que que a gente viveu. A É. gente teve E a gente uma pode infância. ficar, assim, esse grupo de amizades, assim, a gente pode ficar 2 anos sem conversar, sem interagir de nenhuma maneira, rede social nem nada. Quando a gente se vê, é como se a gente, Nunca, Não tipo, tivesse tido se viu gap, ontem. né? né? E, tipo, a gente fala sobre tudo e é porque realmente, tipo, os nossos amigos se tornaram nossa família. É. Tipo, são minhas irmãs e não tem, sabe? Não tem igual. Minha família são eles, são meu pai, minha mãe e minha irmã que estiveram lá comigo. E é isso. E Diz que A gente, amigos são a família que a gente escolhe, né? é, E quando tem essa coisa de não esse ter o gap, parece laço. que é mais verdadeiro, né? Que é verdadeiro mesmo, né? É, Pode ter um é gap verdadeiro. grande e continua. e eu acho que a gente aprendeu uma das lições mais assim bonitas que a gente pode aprender na vida que é a sensação de se pertencer a uma comunidade. Porque a gente a gente criou o nosso próprio CTG para honrar as nossas tradições, por mais que a gente não vivia isso todo dia, mas os nossos pais passaram isso para a gente fazia ações beneficentes, a gente se juntava por causas e isso hoje em dia aqui eu não vejo, sabe? Não tenho mais isso e não sei nem por onde eu conseguiria começar para criar algo assim, porque também as pessoas são muito diferentes. Lá a gente tava todo mundo mesma, no mesmo barco, e a gente estava tentando, né, criar essa comunidade que por muitos anos, olha, era algo muito incrível. A gente tinha escola brasileira, a gente tinha restaurante brasileiro, todos os brasileiros quase se conheciam, então assim, ia no Fed Fed, tu ia encontrar 3, 4 pessoas que tu Isso. conhecia no caminho. Uhum. Então, era todo mundo muito unido. Claro que tinha problema, tinha intriga, tinha briga, tinha coisa normal, né? Mas essa coisa de um cuidar do outro, sabe? Querendo ou não, assim, a gente vem do mesmo lugar, vamos. É que eram todos buscando pertencimento, né? E acabaram se encontrando Sim, e conseguindo o em comum, né? E É. criaram uma comunidade mesmo, né? E depois de um tempo, quando o pessoal começou a ir embora e, né, começou a meio que se desandar, assim, depois do corona também. E meu tio ainda mora lá, ele diz não é a mesma coisa. E nunca mais vai ser a mesma coisa. Sim, sim. A gente morou na época onde, né, tava tudo ainda fluindo, florescendo naquela cidade. E hoje em dia já tá tudo diferente de novo e a gente tem que aceitar isso. é, Só que dói pensar dói. que quando a gente voltar um dia, não vai estar Por mais isso lá, que sabe? Deixa eu eu tomar não uma sei água. se eu voltaria. Eu acho que eu ia me decepcionar muito Melhor deixar nesse lembrança, né? sentido, porque era a minha casa, a minha. Tá tudo diferente já agora. Tipo, parece que tiraram de lá, sabe? Ai, eu não sei se eu tô preparada pra, Eu tipo, gostaria, eu pra. gostaria de voltar para tipo relembrar assim, às vezes É, eu tô fazendo talvez. alguma coisa e eu tô pensando, sabe, tô me imaginando, sabe, caminhando nas ruas lá e lembrando, sabe, Eu tal adoro rua vai falar chegar em tal sobre. lugar.
levar, tipo assim, eu ia amar levar alguém, tipo, que eu sempre falo, né? Tipo, ah, vou levar. Eu queria muito que tu conhecesse, tipo, pra ver o que que eu tô falando. Mas mesmo Sim. assim, eu acho que se eu mostrasse, ninguém ia entender, porque Não, é muito diferente, o tipo, sentimento, é, né? O sentimento é muito diferente. E outra coisa que eu iria levar, que eu gosto de preservar, assim, é meu carinho pelos chineses, porque eles nos recepcionaram muito bem. sim. E nos trataram muito bem durante muitos anos. Então, toda vez que eu vejo alguém falando mal da China ou falando mal dos Sim. chineses ou botando eles para baixo, me dói, porque não é isso, sabe? Eles fazem parte do Todo, teu lar, né? todo país tem seus problemas. E ninguém é perfeito, nenhum povo é perfeito, Uhum. mas do jeito que a gente foi tratado assim, eles deram espaço pra gente, Oportunidade, né? oportunidade, segurança. Isso não tem como a gente pagar de qualquer maneira, sabe? Uhum. Eles deram pra gente a oportunidade de crescer num país que relativamente seguro, a gente tinha liberdade. A nossa infância foi muito feliz. Foi. Então, a gente tinha tudo do bom, do melhor, brinquedo, oportunidade, escola. Claro que foi muito dos nossos pais, mas também por causa do lugar que a gente morava, né? Das oportunidades que tinha lá. Então, essa coisa de respeitar mesmo a nossa trajetória e o lugar que ficou. Porque eu tenho certeza que a China só vai deslanchar ainda mais do que é hoje. E eu espero que, né, tudo continue assim, que não tenha guerra, que não tenha Sim. coisa, porque hoje em dia Penso. tá meio feia a situação, mas não tem, a gente não tem o que reclamar, a gente não pode falar que foi ruim porque não foi ruim. Foi Não. muito bom, né, Duda? Eu não, eu nunca escutei alguém de nós assim que se criou lá falando que não gostou. Até quem falava que não gostava, Gostava. ou que teve uma adaptação mais difícil, por exemplo, a gente tem uma amiga, a Gabi, que ela foi para lá mais velha. A gente foi para lá muito nova e ela foi para lá um Acho que pouco mais velha. No ela tinha início uns dava para ver. 15, né? É, no início deu para ver que, sabe, ela teve uma adaptação mais difícil do que a gente. Só que até ela hoje em dia sente saudade de lá. Nossa, era Querendo muito ou não, legal. também virou a casa dela. É as lembranças que ficam, né? E aquela coisa também, se vocês viam no terreno 2 meses depois de um prédio, imagina tantos anos depois. Mas as ruas vão estar lá, né? As ruas, as É. memórias, e é o que fica, né? O A meu pai gente foi pra lá, ele foi pra lá recentemente também. Daí, nossa, ele nem. Antigamente a gente usava táxi, hoje em dia nem tem mais táxi, é só uns outros negócios lá, que é por um aplicativo e não sei o quê. E meu pai pediu pra entregar comida e daqui a pouco apareceu um robô e ele não sabia se a comida estava dentro do robô, o que que era. E é, daí, ai, sério, é é muito loucura. rápida a evolução lá. É. E eu tenho uma foto aqui com a Duda, antes da Duda ir embora, Ah, na despedida? na despedida. Tem um cara que ainda mora lá, que ele às vezes posta uns videozinhos assim de Sim, drone é ou ele muito legal. caminhando nas estradas. Às vezes eu tô assim no meio do dia e ele posta esses videozinhos assim, me dá vontade de chorar, Eu choro. de lembrar, sabe? Então é um sentimento bom, né? Ó, É. essa aqui era nós quatro que estudava na escola chinesa. Hum. Nossa, pano. Eu, a Duda Isso era no e a minha prom, prima. né? Era no Era prom.
Prom. Eu tenho muita foto. Isso aqui é só o álbum que eu consegui trazer. E é assim, as fotos de família e mas eu tenho muita foto da China, dos lugares. É. Olha só, essa aqui era uma parte da comunidade brasileira dos fãs do Inter. É uma É comunidade grande, muito hein? grande. Era, Tinha 5.000 brasileiros. imagina, isso aqui era só uma parte dos fãs do Inter É. que foram na festa. Tinha mais os gremistas E dos outros estados e do dos Brasil outros ainda. estados, né? Mas mais era gaúcho que tinha. É. Tem muita, E era tem de muita história. todas as Aqui, ó. áreas, né, gurias? Não era só calça jeans onde que vocês ficavam, né? Ah, Ou eu acho que a cidade que a gente estava mais era calçadista mesmo. muito calçadista. Só que meu pai não. Ele. Ó, o CTG. Esse aqui, como é que é o nome desse grupo? Agora eu me esqueci. Ah, eu não sei. Os Monarcas. Ah, Acho que é ainda os existe, Monarcas. né? Ah, Eu foram acho. lá. Eles Sim, foram a os gente CTG de vocês lá. levamos eles Olha. pra lá. O senhor O Felipão o também foi lá, Felipão, que era o treinador do. a Eu gente acho que foi é treinador do conhecer o Grêmio. Ele Felipão. treinou mesmo lá, né? Não me lembro. Eu não sei É. muita coisa de futebol. Ele treinou o time de Guangzhou e daí a gente fazia esses encontros, churrasco, e daí era tudo pago e quando dava oportunidade, levava um músico brasileiro para lá fazer um bailão. Esse senhor aqui, nossa, ele chorou muito quando ele disse: Eu nunca achei que a música gaúcha ia me levar para tão longe. E né, só foi possível porque lá tinha uma comunidade muito grande de brasileiros que fizeram isso acontecer. E foi muito emocionante, assim, todo mundo abraçado, cantando o hino do Rio Grande do Sul. Então, por mais que a gente morava lá, a gente sempre manteve as raízes. É que o Rio Grande do Sul também tem um quê com as raízes, né? A É, gente canta Tem. o hino nacional de um jeito, o hino rio-grandense é de outro jeito. Não é a é, mesma coisa. Não adianta. Talvez por isso que a gente se apegue tanto, né? E vocês criaram uma é, comunidade, tu falou que eram muitos gaúchos, né? Eles realmente se acolheram, né? Vocês, né? Se acolheram. Que experiência, hein, gurias? Nossa, eu já acho. Eu gosto de viajar, falei pra você já outras vezes, né? E, nossa, eu achei o máximo da vivência, de vocês terem a coragem de ir também, né? Não é só estar lá. A Pamela é quase cidadã do mundo também, né? A Duda também. Mas eu digo, a é. Pamela nem lutou, né? Ela volta pra visitar. A Duda já quis voltar, né? Aqui, Enfim, ó, outra foto com a Duda. Eu e a Duda. Ah, no vôlei, meu Deus. sempre juntas, né? Na Sempre. escola brasileira. Que coisa boa. E Na levar pra escola vida, né? americana. Amigos levam pra vida. É. Mas é isso. Tá? A China é um país diferente. Eu queria ir pra tanta coisa, mas assim, já estamos quase 2 horas É. aqui. Gente do Não, mas céu! a Mas, gente, se pudesse, a gente ficaria. Muito tempo falando. Até quando a gente se encontra, a gente fala disso. É. sim. Por exemplo, Mas é, aqui, olha aqui. Isso aqui, 2004. Isso aqui era o lugar onde a gente morava, no condomínio. Olha que coisa mais linda. sim. Não tinha porque É, sair dali mesmo, né, Duda? Oi? Só ir, não tinha porque sair dali mesmo, né? Vai ajudar e volta. Vocês não era muito. esqueçam de mandar fotos do pé de Ah, Fed. Dá eu vou licença, Ah, que eu tenho procurar. sim. curiosidade Eu agora. devo ter também. Eu tenho que procurar nos álbuns de Eu foto. tenho um hard disk com 20 mil fotos só daquela época. Eu vou ter que Ah, tem que procurar. pesquisar. Sim. Mas não esqueça, por favor, agora fiquei muito curiosa. Mas é isso, Sim. gurias. Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo compartilhar. Obrigada. E, nossa, assim, abre a visão da gente, né?
E eu amo culturas diferentes, saber coisas. Então, olha, para mim foi um prazer fazer essa temporada de brasileiras no exterior, porque, não sei, eu adoro. Eu acho E se algum dia quiser visitar a China, conversa com a gente, que a gente tem um lugar bom pra ir. Já tem as dicas para onde ir. as dicas, É, é, ou exatamente. nos Não, leva e como olha que. guia. Hã? Ou nos leve como guia. É isso, não, essa Duda vamos gravando aqui, né? A gente vai lá na Alemanha, É, passa uma semaninha É, lá, duas ali, ó, e depois segue. é, é verdade. é Imaginou? uma boa. Vai saber, né? Vai saber. Eu tô louca pra voltar a É. viajar, né? Faz tempo que eu não viajo, desde que a minha pequena nasceu, eu não fui mais pra fora, né? Tô com uma saudade, meu Mas Deus. já faz. Ela tem Ela quantos tem anos? 7. A última vez que eu viajei, eu tava grávida Ai, dela. Eu não sabia. E eu sempre não, viajava. mas viajar com criança pequena é difícil. Ou eu fui fazer uma viagem pra Bonito, aqui no ali, Mato Grosso, né? Não, não. Eu fui pro. Gente, e ele é muito tranquilo, mas dá trabalho. Dá trabalho, meu Deus. E eu que fui pro Brasil com duas. Uma de 3 e uma de 7 meses. Mas acontece o seguinte, Pamela, eu fui também pro Nordeste, que minha irmã mora lá. Aí foi melhor até porque ela tava junto. Era mais fácil o lidar, porque daí tinha mais pessoas para ajudar, né? Mas pra Bonito, que foi eu me metida lá no grupo eu disse, gente, não, eu tenho que esperar um pouquinho. Ela vai ser bem parceirinha, mas eu tenho que esperar um pouquinho mais. Eu voltei É, quebrada. não, é muito difícil. Não é. E eu achava que já ia começar a seguir, que eu ia começar a viajar rápido. Imagina! Ah, Meu Deus. tem Dá. uma coisa que a gente não comentou que eu acho legal de falar também, nossos pais. Quando meus pais foram pra lá, pelo menos, o jeito deles se comunicarem era por fax. Então, os É, eles tinham 24 anos, eles tinham minha idade que eu tenho agora. E imagina ir para um país sem se comunicar. Quando eu fui para a Dinamarca, eu quase morri, eu conversava com eles todos os dias. Então, isso é muito doido na coragem que eles tiveram de começar uma vida do zero, assim, não conhecendo nada, não conhecendo ninguém, uma cultura completamente diferente, com um bebê por, pequeno. depois com bebê, Não, é. um bebê pequeno não, recém-parida, tu quer dizer, E né? daí, É, e 20 daí dias. até esses dias eu até postei, eu acho que a Pam me viu, o primeiro fax que minha mãe enviou pro Brasil depois que eu nasci. E daí era assim, a Duda tá com tal peso, hoje é tal dia, tipo, aconteceu isso, isso, isso. Tipo, tu tinha que contar uma história, porque tu é, só ia enviar isso, tipo, uma vez por mês. Então, era muito É, doido. é. enfim. E hoje em dia a gente, né, com telefone, conversa todo Como- dia. E conversa aqui, E mesmo assim, falando, isso. como se estivesse na frente da gente, né? É. É. Mas é, a tecnologia. Vai saber o que deve fazer daqui 30 anos, né? Porque se em 30 Daqui a anos, 30 anos 20 a gente vai se anos. teletransportar para os lugares. Tipo, nossa, vocês usavam celular, o que que é isso? Guri, não. Holograma? Olha, eu não sei nem se chega isso em 30 anos, né? Porque com Não. essa IA na velocidade que É, tá, misericórdia. nossa. Tá muito rápido, né? Meu Deus. É, pô. Gurias, muito obrigada pelo tempo de vocês, eu adorei. Ai, mas olha, eu tô até pensando, hein? Olha que depois, se eu disser que eu vou, não vem me dizer, mas eu tava brincando. Não, Não, não. Todo mundo, todo mundo deve ir para a Ásia pelo menos uma vez na vida. Sabe que pra Ásia Porque, é o único país que eu não, o país, o único que eu não fui. Foi então, Dubai é Ásia? Dubai é Ásia, né? é. agora tu Dubai pegou, é Europa, já não faz. é? Ásia já- e É, eu Oceania acho que é é. Ásia. Não, então eu não Não, não, fui. não. Eu acho que é África. Não, não, Dubai é em cima, descendo ali da saída da Europa e descendo, não, não os Emirados Eu acho que ou Árabes, é né? Europa ou é Não, Ásia. acho que não é Europa, não, acho que é Ásia, amor. Agora já nem sei.
Não, mas a África, não, com certeza a África não é. Então, uma vez, nós ligava, É meu, nós eu liga, acho que meu pai comentou que eles ligavam uma vez por mês, 10 minutos por mês pro Brasil. não era outra, não adianta. Era outra vida, né? Era outra vida. Mas realmente, hoje, se a pessoa vai largar tudo e ir, já é um passo muito grande. Até É. assim, a Duda foi com a universidade, né? Enfim, teve por trás ainda um auxílio, mas ela foi com a cara e com a coragem. A Pamela mora aí na Alemanha, me casa com uma outra nacionalidade ainda, né? Porque Porque não já não queremos. era, não A era gente. suficiente. Não, com certeza. É por isso que eu não pertenço a lugar nenhum. Porque é cidadã do mundo, minha filha. Tu não é de lugar nenhum. Tu é todos os É. lugares. E é isso. Então, eu Mas acho então tá. maravilhoso. Já é Gurias, muito obrigada. 1h45 da manhã. Meu Deus. Vamos deixar ela dormir então, né? Daqui a Deixar pouco de. a Helena te acorda. Ela já tá acordada, ela tá gritando, por isso que eu tô dando tchau. Então tá, vai lá cuidar. Gurias, muito obrigada. Tchau, Beijo, beijo. Boa muito noite. obrigada. Beijo. Boa noite.